Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael, esse aqui é o João. A gente está aqui para apresentar nosso primeiro episódio do podcast Além do Murcho. E a gente trouxe para falar hoje, conversar um pouquinho com a gente aqui, nossas convidadas, doutora Isadora Viana, doutora Luane Rodrigues. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, na verdade, esse episódio vai ser mais um episódio de introdução aqui para vocês. A gente vai explicar um pouquinho do nosso intuito, o que a gente quer fazer com esse projeto, com essa iniciativa, e já aproveitar para engatar aí na nossa conversa inicial aqui, tá bom? Bater um papo mais sobre como começamos. A maioria aqui tem pouco tempo de formado, que é o intuito do nosso podcast, é explicar e mostrar a realidade que a gente tem hoje no mercado de trabalho, como as pessoas funcionam, suas diferentes óticas em relação a isso. E aqui nada melhor do que duas convidadas ilustríssimas, nossas amigas, que estão aqui para dividir. E o interessante é que são realidades completamente diferentes. Nós quatro aqui temos 4 inícios de carreiras diferentes. Eu acho que é esse momento que vale a pena você assistir com a gente, entender como que funciona e compartilhar, entender esse mercado maluco aí, começando um pouco de falar como foi nossa trajetória. Acho que eu e Rafa, a gente pode começar esse papo de como nós começamos e depois a gente vai passar a bola para nossos convidados e entender e bater esse papo. Isso aí. Só antes da gente começar essa dinâmica, vamos falar aqui um pouquinho do nosso projeto, né, da nossa iniciativa. Então, como o João falou, a gente quer principalmente trazer aqui experiências de pessoas diferentes para vocês poderem, às vezes, se inspirar, pegar alguma dica, alguma coisa que vocês não tinham pensado e usar para vocês. O nosso objetivo aqui, na verdade, é conectar os recém-formados, os dentistas, para a gente se unir e conseguir melhorar esse cenário da atualidade, né? Que a odontologia tem passado por uns maus bocados e se a gente, o que a gente consegue fazer para mudar, a gente está querendo. Então, a gente sabe que a gente não consegue mexer lá no topo, nos nossos pauzinhos, mas se a gente conseguir mexer aqui embaixo na gente, em cada dentistazinho, a gente consegue fazer diferença. Acho que um ponto também que vale a pena dizer é acalmar o coração dessa geração ansiosa. Nossa geração, né, aqui nós como recém-formados, em torno dos 20 anos, 20 alguma coisinha, a gente faz parte de uma geração que é muito ansiosa, que busca respostas rápidas, e é uma profissão que é a longo prazo. A gente não pode pensar só no hoje, tem que pensar também como vai ser isso na carreira em si, na construção da carreira. Eu acho que é esse nosso papel hoje. De repente, conectar o dentista, o recém-formado, quem está na graduação, e mostrar como realmente está acontecendo, tá? Então, já vamos começar aqui a introduzir esse papo. Fique à vontade, se sinta pertencente a esse papo, que vai ser maravilhoso. Eu acho que tem tudo para acrescentar e vamos construir juntos isso aqui. Acho que a resposta é essa. Construir juntos a ideia de uma carreira a longo prazo e construir um anseio, uma calma para esses corações que estão desesperados. Eles estão desesperados, a gente entende isso. O nosso também tá desesperado. Então mundo. até a gente vai se acalmar. Então, assim, entender que todo mundo tem seu tempo, todas as suas realidades. E aqui vocês vão ver isso. Exatamente, então, perfeito. Rafa, começa aí. Só antes também, o último adendo, prometo. A gente aqui, hoje o tema vai ser esse, então, a gente vai ser uma conversa entre 4 recém-formados. Então, nós 4 acabamos de formar, como o João disse, somos colegas. Sim. Mas não vai ser assim sempre. A gente pretende trazer pessoas de diferentes momentos da vida na carreira. Então, pessoas na graduação, pessoas que já têm alguns anos formados, pessoas que já têm muitos anos formados, para a gente compartilhar até retroativamente esse início de carreira que foi dessas pessoas que já se formaram ou dessas pessoas que irão se formar. Então, hoje vai ser essa conversa boa, relaxada, mas às vezes nas próximas a gente vai ter temas até e vai ser uma dinâmica diferente, tá bom? Vamos lá, pode começar então falando, João. Vamos começar? Cara, então, vamos lá. Eu primeiro vou apresentar, sou o João, sou dentista formado pela UERJ, tem 6 meses de formado, mais ou menos. Cara, minha vida, assim, começou sempre me relacionando muito com todo mundo. Eu acho que o meu diferencial, eu acho que a minha forma de começar a carreira sempre foi conectando o máximo de pessoas, construindo o máximo de network, que os 4 sabem muito bem como eu fiz isso. E, cara, isso pra mim fez muito bem, tá? Muito bem. Então, eu acabei a faculdade, já engatei
na especialização. Desculpa te cortar, mas já na faculdade você já tinha um eu acho networking, que sim, assim. você já foi construindo Ele isso acabou, desde a ele faculdade, acho que isso é bem pulou um pouquinho as importante. etapas, porque o networking que ele fazia na faculdade já era gigantesco, com os professores, com pessoas de fora e tudo mais. Então, Ele acho era que vereador na faculdade. isso era basicamente um político, né? Então, acho que isso é importante ressaltar dentro da trajetória dele, porque isso, na verdade, acho que o principal da sua característica. Foi o meu diferencial para abrir portas, tá? Então, assim, e aqui a gente vai ter todos os perfis, tá? E aqui eu quero falar também da parte do antes de me formar, tá? Então, eu sempre fui muito bem relacionado, como eles disseram. Cara, eu fui presidente da Atlética, eu construí isso, eu me conectei com muita gente. E eu falo pessoas de outras faculdades, pessoas de outros meios. Eu sempre tive essa característica de me conectar. Então, cara, eu sempre mergulhei muito de cabeça em todos os projetos que eu tinha na minha vida. Cara, e aqui eu não tô querendo ser melhor que ninguém, mas eu achei que esse fosse o meu caminho a seguir. E, cara, isso me fez muito bem. Muito bem. Então, eu já fazia estágio, sempre fiz 200 estágios, me taquei no universo. Nunca neguei nada de trabalho, de especialização, de tentar melhorar meu networking. E aí, cara, assim que eu me formei, tinha acho que uma semana, eu recebi um convite do estágio que eu fazia parte da prefeitura para ingressar num projeto. Então, hoje eu trabalho na prefeitura do Rio de Janeiro e trabalhava em mais 2 consultórios. Hoje eu trabalho só na prefeitura e mais um consultório, que também é de um colega, mandar aqui até um abraço pro Gabriel e pro Felipe, que são 2 mentores na minha carreira. E eles me abraçaram. E eu também tinha um consultório em Bom Sucesso, que era aqui do Rio de Janeiro, vocês conhecem, é um bairro aqui de Bom Sucesso, bem movimentado, que é onde eu fazia estágio. Também lá no meu início, a gente é filho da pandemia aqui, mais ou menos, então eu tava ali naquele processo de pandemia, eu já tava querendo buscar o máximo de conexões. E aí, uma professora nossa, dos 4, tinha um projeto de prótese na Prefeitura do Rio, e eu sempre gostei muito de prótese. Eu faço especialização hoje em prótese. E eu falei, cara, eu queria muito aprender sobre. E eu sempre gostei muito de saúde pública. Sempre. Eu acho que por me conectar, gostar das pessoas. Então, eu sempre conectei. E aí, eu recebi o convite de entrar nesse ramo, entrar nesse projeto. E, cara, meu início de carreira, assim, graças a Deus, enfim, graças a essas conexões, sou bem privilegiado, tá? Eu também sou um pouco diferente, porque eu sempre busquei isso, e eu acho que a odontologia, ela assim, majoritariamente por conexões, tá? Quanto mais tudo hoje em dia, né? Tudo, na verdade, tudo hoje em dia a gente precisa de conexão, networking, contato, cara. Contato é a melhor coisa que a gente pode fazer. O João é a prova disso, ele já saiu... Começou na faculdade, que eu acho que é muito importante também. A gente usar esse período da faculdade em que a gente está com vários professores, com vários colegas que vão ser os nossos colegas de profissão. Então, a gente intensificar essas relações, eu acho que é muito importante. Com certeza. E assim, e aí eu já entrei nesse projeto. Cara, a Isa estava com a gente lá do início. E ela viu o quanto aquele projeto tinha... eu tinha o brilho no olhar de fazer aquilo acontecer. E aí eu fui convidado, enfim, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver meu trabalho ali, eu fui convidado e toquei esse projeto. E hoje eu faço parte da equipe de prótese do Rio de Janeiro. A gente tá... Lembrando, com 6 meses de formados. Só então, a gente... dando esse mérito ao meu colega obrigado, aqui, obrigado. ele merece. E ele é muito bom. A gente consegue tocar esse projeto. Cara, é um projeto que hoje a gente atende por mês 200 pessoas, tá? Então, hoje no município do Rio de Janeiro, no nosso projeto do Rodolfo Huck, aqui fica um abraço, uma gratidão enorme à minha chefe, /mãe, /colega de profissão, que é a Kate Simas, que é uma das cabeças desse projeto, que lidera tudo, nossa chefe, nossa mentora, nossa referência. E aqui eu não tô aqui pra puxar saco de ninguém, todo mundo me conhece, sabe que é a realidade. Quem me conhece sabe. Exato. E aí, ela já... Vambora, e é isso. Então, o projeto tá tocando e a gente tá seguindo. E ela é muito assim, né? Ela, vamos, é pra amanhã, é agora. Tá, não tá. E eu também sou muito assim também.
Então, assim, cara, eu sou mega hiperativo. Vocês vão ver que eu não vou conseguir ficar parado aqui nesse podcast. Então, a gente conseguiu desenvolver isso e, cara, tá um projeto maravilhoso. Foi uma união que deu certo. Uma união que deu certo. Vai dar muitos frutos aí, né, pro povo carioca. Eu espero que isso amplie. Enfim, e eu faço especialização de prótese, eu sou apaixonado em prótese. Na verdade, eu acho que vale a pena dizer também o quanto a odontologia pode mudar a vida das pessoas. Eu digo que talvez eu não seja um completo apaixonado por prótese. Tá, e aqui já fica uma tensão. Na mesa. Eu sou completamente apaixonado pelo que a prótese pode proporcionar. Falou bonito. É. A prótese, e aí eu vou falar que puxa a sardinha pra minha especialização, tá? É uma das poucas especializações que a gente consegue ver a real mudança na autoestima, no convívio social daquela pessoa. E eu acho que isso, atrelado à saúde pública, isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente consegue transformar uma pessoa que... Hoje a gente atende idosos de 60, 70 anos, ou pessoas de 50, 45, tem crianças também na prefeitura que são atendidas, que a gente consegue transformar vidas. Devolver aquele sorriso para pessoas que, de repente, nunca tiveram. Ou tiveram por pouco tempo, ou... Cara, a gente tá numa transição de gerações, onde a geração de 70, 80 anos... A primeira transformação que ela tinha era extrair os dentes. A gente vê isso como realidade, hoje em dia. Então, o quanto que a odontologia pode mudar, e a gente vai tocar esse coração de vocês aqui, que a odontologia é incrível, a odontologia transforma, a odontologia é legal, só que... É uma profissão digna de se fazer. É porque hoje em dia a gente tem essa imagem de que a odontologia é um pouco desvalorizada, né? Mas, cara... A gente tem que ter orgulho de ser dentista, cara. A gente é uma profissão que a gente transforma completamente, como o João tá dizendo. E tem inúmeras possibilidades pra gente seguir hoje em dia, então tem muitas possibilidades. É maravilhoso. Mas eu digo como de profissão mesmo. Tipo assim, é uma profissão muito linda, como o João tá falando. É uma profissão que a gente entrega. Eu acho que eu quis... Uma... Vou esperar. a gente entrega pra pessoa algum trabalho de reabilitação, por exemplo, a gente integra ela de novo na sociedade. É uma coisa que ela não conseguia nem sorrir, nem sair. Às vezes as pessoas não saem de casa porque elas não têm um sorriso, um dente, uma boca. E como o João tá falando, essas pessoas que ele atende, essas pessoas carentes, né, na verdade, no SUS, e faz um trabalho maravilhoso e traz essas pessoas de volta a poderem talvez nunca não tinham nem mais esperança de um dia poder sorrir, voltar a mastigar, né? Então, assim, é saúde, é estética, é tudo. Eu digo mais, é dignidade. Sim. É devolver dignidade para aquelas pessoas. A odontologia, ela é linda. O nosso trabalho, assim, a gente vai falar isso mais pra frente, mas o dinheiro é consequência do trabalho. O que você faz? A consequência o dinheiro é consequência daquilo que a gente entrega. Se a gente entrega dignidade, a gente devolve sorriso, a gente devolve amor, as pessoas se conectam, as pessoas... Com uma pessoa sem... Aqui eu vou ficar falando de prótese, gente. Desculpa agora, desculpa esse momento. Mas um paciente que ele não tem dente, não tem um sorriso, ele não tem dignidade, ele não tem um sorriso, não tem rosto, ele usa máscara. Isso é realidade, gente. E aqui eu vou falar a realidade do que a gente vê na rua. As pessoas elas não têm mais conexões, elas não têm dignidade, elas ficam tristes. E devolver isso, cara, isso não tem preço, isso não tem valor. Se eu ganhar R$1, e aqui você pode me chamar de hipócrita, de que é dinheiro, mas, cara, devolver sorrisos vale mais a pena do que dinheiro nesse início. Sim. Devolver aquilo que as pessoas não tiveram. Isso é maravilhoso. E aí, essa é a minha trajetória de vida. Acho que vai bater mais papo mais pra frente. Eu passo a bola pro Rafa, depois a gente vai conversar com nossos convidados. É que eu me empolgo, gente. Desculpa. O podcast é só pra ele. Tava aqui, ele foi no tempo dele, tá bom, tá valendo. Falou aberto, falou bonito. Agora eu vou falar um pouquinho da minha também. Vou tentar equiparar ali a trajetória do João. Eu sou um pouco diferente, na verdade. A minha trajetória começa bem novinho, porque meu pai é dentista. Então, desde sempre, eu já tive esse contato com a odontologia, esse afeto, e fui querendo entrar nessa. E foi um dos motivos principal de eu entrar na faculdade, na UERJ, né? Todos aqui somos da UERJ, então todos fizemos graduação lá. E diferente do João, na verdade não diferente, eu também mantive conexões, networking. De novo, eu acho que isso é o fundamental para qualquer coisa hoje em dia. Não só para odontologia, para qualquer projeto, qualquer profissão, qualquer coisa que você queira na sua vida. Relacionamento é o que você tem que saber criar e manter.
Então, assim, networking eu acho que é uma palavra agora que é meio... Tá clichê, fama, meio clichê, network aqui, network. Mas a realidade é que é isso mesmo. Networking ele pode trazer, como trouxe pro João, uma mudança de vida drástica. O João, acredito eu, nunca imaginou que iria sair da faculdade com um trabalho na prefeitura, com um trabalho estável, um trabalho muito bonito, como ele disse, digno e ótimo para alguém que está recém-formado. Então, assim, eu acho que o networking, todo mundo, você que é mais na tua, mais tímido, assim, quer fazer só a faculdade e ir embora. Eu era assim no início. Eu queria só fazer a faculdade e ir embora. Mas, cara, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, eu já tô me adiantando porque isso me fez bem também no momento que eu tô. Mas em outro, fora da faculdade. Mas tudo bem, vamos lá. Então, eu entrei, e uma coisa que eu vou entrar no tópico aqui que o João entrou também. Especialidades, né? O João falou que ele fez prótese e tal, mas assim, quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma cabeça, e quando a gente sai da faculdade, a gente tem outra cabeça. Durante a gente tem uma cabeça também. Durante a gente tem uma cabeça. E cada período a nossa cabeça muda, né? Sim. Então, assim, relaxa. Isso acontece, tá? Eu vejo gente querendo assim, caraca, não, mas eu falei que eu queria isso e agora eu tenho que me manter, porque, como é que eu vou... Pô, meus amigos sabem que eu quero isso, eu não quero... Cara, relaxa. Vai, então, às vezes tu sai da faculdade, fez uma coisa por 10 anos e chegou lá na frente e falou, porra, cara, acho que eu tinha que ter feito pério, não, sei lá. Ou você acha que nem odontologia é tua. Ainda tem essa opção. Ainda tem essa opção. Às vezes Pelo você amor de acha Deus, que... nós somos recém-formados, nós temos 20 anos, a gente vai mudar Muito ainda. Muito. Tem muita coisa pra entrar na nossa cabeça. Mas, e eu tô falando isso porque meu pai é ortodontista. E eu entrei com a cabeça de ortodontista. Quem faz aparelho, né? Todo mundo aqui é dentista, na verdade, desculpa. Não, ele era o nosso ortodontista, inclusive estou sem. Não tem ortodontista pra encaminhar. E aí, já deram um spoiler, mas eu mudei a minha especialidade. É verdade. Então, assim, eu entrei com a cabeça de ser orto, aí me balancei ali na dentística, voltei pra orto, enfim, beleza. E aí eu me formei, né? Então, assim, mas antes eu vou falar um pouquinho do meu objetivo na faculdade, como eu queria sair da faculdade. Diferente do João, eu já tinha, na verdade, ele também, né? Ele tinha a estratégia dele, mas eu já tinha em mente o meu foco. O meu foco é, na verdade, trabalhar no consultório, que eu tenho a oportunidade, privilégio, que eu estou ciente disso, de ter um lugar para trabalhar. Então, um consultório. E eu, dentro da minha cabeça, já tinha 100% de certeza que eu ia trabalhar no meu consultório. Porque sua vida já estava feita. Não totalmente, mas já era um adianto gigantesco, Sim, obviamente. Tem Ele achava que ele tinha a vida feita já. Spoiler, não tem. Vamos aos fatos. Mas, enfim, essas coisas acontecem. E aí, eu sempre tive uma cabeça diferente, na verdade. Eu sempre quis ser um empresário. Então, eu queria ser dentista, mas ser empresário também. Cuidar do meu negócio. Então, quem sabe um dia estruturar uma clínica e tudo mais, mas ser... O que a gente tem que botar na cabeça é que se você quiser ser um dentista de consultório, você vai ter que entender que você não vai ser só um dentista, tá? Você vai ser um dentista, você vai ser um gestor, você vai ser um empresário, você vai trabalhar com financeiro, Marketing. você vai trabalhar com marketing, você vai trabalhar com gestão de pessoas e gestão de consultório. Então, assim, às vezes passa na minha cabeça, fala, meu Deus, eu só queria fazer dente, só queria atuar como dentista. Só que a realidade é que hoje em dia eu passo mais tempo sendo empresário, gerindo um trabalho ali, um negócio. Um negócio um futuro pro meu negócio, do que dentista. Então é bem balanceado. E isso é uma coisa que às vezes pega as pessoas de surpresa. Porque muita gente pensa assim, eu quero... Isso é uma coisa que a gente vai abordar. Tipo, qual que é o seu sucesso na odontologia? O que é o sucesso para você? E aí muita gente vai responder, cara, eu quero ter meu consultório. Por exemplo, meu sucesso era ter meu consultório tranquilo, não ser um super astro da odontologia, viver a minha vida em paz com o meu consultório. Só que é assim, ter um consultório, você não vai viver sua vida em paz. Mas pode ser bom, tem gente que gosta, eu gosto. Eu gosto desse trabalho, mas é muita coisa, você tem que passar por muitas coisas. Então, desde o início eu já tinha isso em mente. Então, eu saí do consultório, eu saí da faculdade, me formei e fui pro meu consultório. Só que já fui pego, não de surpresa, mas assim, não é tão simples. Então,
eu não tinha paciente. Por mais que eu tivesse consultório, eu não tinha paciente. Então eu tive que me reinventar para descobrir uma maneira. E eu tive isso, claro, com a ajuda do meu pai, conversando, e ele já tem muitos anos de experiência. E aí uma das coisas que eu optei em fazer é atender emergência. Porque eu falei, como que... Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O que a gente pode entregar de diferente? Cara, o que eu, que acabei de me formar, não tinha nem 2 meses de formado, eu trabalho num prédio, né? Então tem mais 20 dentistas do meu lado. Então o que eu posso entregar que esses outros 19 dentistas não conseguem? Porque assim, ele já tem anos de experiência na profissão, de estabilidade, especialidade. E aí foi que instalou na minha cabeça. Cara, eu vou atender domingo, meia-noite. Quem que vai atender domingo, meia-noite? Ninguém vai atender domingo, meia-noite, certo? Muito menos esses pessoal que já tá estável, já tem uma coisa, já tá tranquilo. Cara, o que isso significa? Mete a cara. Cara, faca nos dentes. Esse início é uma coisa que meu pai sempre fala também. É muito mais fácil você direcionar um foguete e ele ir na direção certa do que você direcionar ele na direção errada e aí ter que converter, fazer uma curva gigantesca para chegar onde você queria chegar antes. Então, assim, esse início de profissão vai ser sofrido. Vai ser sofrido, você vai ter que suar, você vai ter que dar a vida. Mas no final vai compensar, cara. A gente tem que, foi o que o João falou, a gente tem muita ansiedade, né? A gente quer um resultado imediato. Cara, a gente tem que respeitar nosso tempo. E tudo tem seu tempo, assim, nossa vida, assim como a odontologia. Então, acho que isso é uma mensagem aí para vocês também. Vou passar agora... Então agora a gente vai apresentar nossas convidadas, deixarem elas falar. A gente tá falando a Bessa e o Rafael, a gente tinha muito a falar nesse primeiro podcast, primeiro contato. Ainda temos bastante. Temos muito, mas porque vamos desenvolvendo. É uma troca maravilhosa. A gente tava com muita vontade de fazer esse projeto. Então acho que agora dá start na próxima parte do nosso podcast, que é falando com nossos convidados. Então, só para finalizar o nosso, cara, a gente tem muito para conversar. A gente tem muito para trocar com muita gente. E hoje a gente é só o primeiro. E a gente vai fazer isso por muito tempo. Acho que é um projeto que a gente tem muito tesão em fazer. É verdade, cara. E eu acho que, assim, mesmo com 6 meses de formado, a gente tem muita gente para conversar, galera. E é falar sobre especialização, é falar sobre início de carreira, é falar sobre consultório, é falar sobre uma porrada de coisa que a gente vai trocar essa ideia. E outra coisa, já vou dar um timão assim. Cara, a gente é um pouco desbocado, a gente já fala um pouco de palavrão. Então, assim, cara, é descontraído. E agora eu quero saber de vocês. Vamos aproveitar esse gancho, desculpa, gente. Aproveitar esse gancho do João de trazer aqui um pouquinho mais do nosso projeto. Falar, cara, a gente quer que vocês participem, cara. Isso aqui foi o que a gente falou. A gente não tem resposta de nada. Nosso objetivo não é elucidar ninguém, trazer aqui, olha, façam isso que vai ser o destino da sua vida. Não, muito pelo contrário. Na verdade, a gente quer achar essas respostas juntos com vocês e com os convidados. A gente não sabe de nada. Na verdade, a gente tem 6 meses de formado. Então, assim, já tá implícito que a gente não sabe de nada. Não, 6 meses de formado e uns 2 aí trabalhando, né? Exato. 2, 3 no máximo. Exatamente. Então, por exemplo, aqui... Você não falou ainda da sua especialização. Eu não falei da minha especialização, é verdade. Então, vamos adiantar aí. É muita coisa, Desculpa, me perdi. Comecei, né, nesse trabalho aí de atender emergência. E aí eu tava com essa... Já tava me vendo... Nossa, eu esqueci de muita coisa, na verdade, importante. Vou ser breve, Vamos. Pra não comer muito do tempo delas aqui. Na verdade, a gente tem tempo a beça, mas vou ser breve. Comecei nessa praia de emergência e aí eu já comecei a pensar diferente, na verdade. Comecei a pensar completamente diferente do que eu pensava na faculdade de ortodontia. Eu já não queria, eu comecei a atender mais prótese, mais restauração, essas coisas. E aí eu tive a oportunidade gigantesca de acompanhar um colega do meu pai, na verdade de faculdade, o nome Rogério Pacheco, dentista. Ele me abraçou, assim, me acolheu e me botou dentro do consultório dele pra, cara, acompanhar e me ensinar. Ele fazia implante e eu comecei a me interessar por implante e aí eu comecei a acompanhar ele, pegar umas dicas, assim, cara, só na amizade, sem trabalho, sem nada, é só, tipo... ajudando ali no que eu podia ajudar, participando das cirurgias e aprendendo muito. E isso é uma coisa que a gente quer trazer aqui também, cara. A importância, às vezes, de um mentor, de alguém que você pode... Sugar, exatamente. Sugar aquele conhecimento acumulado que aquela pessoa tem de anos e que, às vezes, ela nem tem para quem passar. Então, assim, isso é uma parada que me ajudou muito. Agora... E qual é a sua especialização?
Agora, como eu ia falar, eu mudei, eu não faço mais orto e agora eu comecei uma especialização, não fiz orto. E eu comecei uma especialização em implantodontia e eu tô muito satisfeito com a decisão que eu tomei. E tudo foi graças a essa trajetória que foi se formando com o tempo. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui fazendo implante. E eu sempre achei que eu seria ortodontista. Então, Todos assim, ficando chocados e agora, hoje- descobrindo e que o hoje- Rafa não vai fazer horta, gente. e hoje eu vejo que foi a melhor coisa que, assim, claro, eu tô ainda no processo, mas eu tô muito satisfeito com o que aconteceu. Então, é isso, respeite seu tempo e, às vezes, e mudança é muito bem-vinda. Mudança pode ser muito para melhor. Então, E é normal, né, a mudança também, porque às vezes a gente fica com aquela coisa na cabeça de ai, meu Deus, e agora? Era isso, não é mais. Não é mais. E aí você fala, será que é isso mesmo que eu quero? E assim, é respeitar realmente o seu tempo, a sua decisão, é isso que eu tô gostando, é isso que eu vou fazer. Porque você acaba também se cobrando muito em relação à opinião das pessoas. Ai, agora eu vou falar um pouquinho. Agora, peraí. aproveitando, é porque calma aí. é um exemplo. aproveitando a deixa, vamos já passar a palavra para nossa convidada Isadora. Não, eu vou dar um exemplo. Ela já vai rapidinho. engatar na... E aí, peraí, só, É. a gente tem um slogan agora, que é... Como é que é? Isadora, fala pra gente, tá foda ou não tá? Tá foda. Tá foda. Então, o que eu ia falar? Porque na faculdade, eu sempre fiz tudo em relação à endo. Era isso que eu ia falar. Tudo. A endodontia, assim. Eu fiz projeto, eu pegava endo, eu era assim, a rainha da endo. Filhotinha de Marco André. Um beijo, Marco André, também. Grande abraço, professor nosso. E eu saía da faculdade, gente, eu não pensei em fazer uma endo. E todo mundo, esses dias um amigo meu falou, eu jurava que você ia sair da faculdade fazendo endo. Eu falei, realmente, eu fiz muito endo na faculdade. Eu saí, gente, eu fiz um acesso, eu queria me matar. Juro, eu fiz um acesso. E eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Não dá. Só que o meu currículo é todo em endo. Eu falei, tudo na faculdade eu fiz, sempre pensando na endo. E eu vi que não é isso. E agora eu tô muito perdida. Completamente diferente dos meus amigos aqui, sabe? Eu saí da faculdade. Eu não quero fazer especialização agora. Não é só por vontade, óbvio. Mas, assim, é condição financeira. Porque você sai e... Eu saí muito crua ainda da faculdade, muito perdida. Porque é isso, eu não queria mais endo. Não sabia o que queria. Se eu quero dentista, se eu quero pério. Eu tô, assim, me descobrindo ainda, na verdade. Não, a realidade é que nesse início a gente tem que fazer de tudo. A gente não pode ficar com exato. essa de, não, eu não gosto de prótese. Não, eu não gosto de endo. Gente, vai ser o único paciente do seu dia que vai aparecer no consultório e você vai ter que fazer um Você vai ter que acesso. fazer. Você vai fazer o quê? Vai falar, não. Você não teve Você nenhum não tem paciente. Aí o opção, primeiro que chegou é uma endo, você fala, não, endo eu não faço. Gente, eu tava assim, até falando, eu fiquei tipo, não, vou encaminhar tudo pra protesista que for de prótese. Detalhe, endo eu não faço. Todos os pacientes que chegavam lá era pra fazer alguma coisa de prótese. Eu falei, gente, se eu não fizer, eu não vou ganhar nada. Então, a gente, literalmente, nesse início tem que fazer de tudo. Tem que botar a cara. Tem que fazer. botar a cara. Não Medo deu a certo, gente faz tem. de novo. Exatamente. Não deu certo, faz de novo. Óbvio que você não vai entregar um trabalho horrível pro paciente, não tem como. Não. Mas Eu você acho- você sabe o que é certo. Aquilo ali não a gente tem uma não base tá Eu acho que o legal. mais boa. importante, na verdade, é você manter sua ética, claro, principalmente. Então, assim, você, cara, manter o paciente seguro. Passar tudo pra ele. É o que a gente chama de compartilhar responsabilidade, cara. Você vai falar assim, cara, isso aqui, aconteceu isso aqui, a gente, se for necessário refazer, a gente refaz. Enfim, mantém ele com você. Acho que o mais importante nessa relação você-paciente é essa segurança que você passa pra ele. Não necessariamente o trabalho. Às vezes às vezes o cara fez um bom trabalho e aí depois abandonou o cara. Não teve um pós-operatório, um pós-atendimento. Então, assim, eu acho que o principal é isso. É a sua relação com o paciente. Ele vê o que tá acontecendo. Eles também confiam na com gente. ele, Quando a sabe? gente percebe que o paciente tá confiando na gente, tudo muda também. Às vezes a gente tá ali fazendo por horas um procedimento que a gente tá tipo, cara, tá tudo errado, não dá certo. E o paciente tá lá tranquilo. Tá lá, tipo, eu tô confiando em você. Acontece muito, inclusive. Isso inclusive é verdade. Aconteceu. Tô falando aqui o que aconteceu. Você suando frio. Não é. Exato. 3 horas ali com o Você confiança paciente, no já paciente. tá na hora de fechar o consultório, você não acabou. E, cara, e dá errado, dá errado. Dá. Ninguém é perfeito. Dá errado Ainda comigo, mais dá errado agora. com a Isadora, dá errado com o João, dá errado com a Duane, dá errado com O importante todo é mundo. saber conversar com o paciente, Explicar. volta pra casa, estuda
o que errou, o que pode melhorar. Exatamente. E volta lá e, olha, hoje a gente vai fazer tal coisa. Ó, e aí você fala, ó, que semana passada não deu muito certo, é isso. E aí Mas- você vai lá e conserta. Exatamente. Isadora, Mas você não é tão apresenta. fácil assim, tá, gente? Agora Apresenta, Isadora. Aqui, ó, quer. a gente tem um problema. Que os quatro, eles se perdem. A gente tá? tem muitas coisas pra Aí falar, a gente gente. se conhece muito. A gente tava sabe- com saudade. A gente tava não se via há saudade. muito tempo. A gente não se vê, a gente tem saudade, a gente vai engatando assunto, que é muito Sim. assunto. Eu acho que vai ser pouco tempo pra essa conversa. É, verdade. Também Então, tô ó, achando, vou ter que pegar mais deixa- uma horinha. Eu Eu achei que acho- uma hora ia ser muito. Eu assim, gente, uma hora é muito. Eu vou parecer. Conta Eu do... vou das coisas parecer- que você fez, do Então, cartão, exato, eu das acho coisas, que conta a disso. gente quer, porque a gente quer mostrar É. como que foi diferente. Então, assim, o João Sim. foi pro SUS, eu fiquei em consultório particular, e a gente quer Vai, mostrar essa conta, diferença. Então, queremos Isadora, tá contigo. Tá bom, então, eu saí da faculdade, aí eu quis muito investir no particular. Porque, assim, óbvio que eu tinha que trabalhar em outras clínicas, né, por questão financeira, mas eu quis muito investir nessa parte particular mesmo, porque eu vim pro Rio, mas eu era de Friburgo, todo mundo sabe. E agora vocês estão sabendo. E Todo aí... mundo da UERJ inteira. É, todo mundo sabe. Eu sou de Friburgo. Então lá, querendo ou não, eu tenho uma rede de amigos, familiares, que sempre mandavam mensagem, sempre tem, né? E aí você sabe que você realmente começa a ter ali uma pequena rede de pacientes. Sem tela, né? Aí eu tenho também um amigo meu que me ajudou muito assim que eu me formei, que é o Zebend, João Vitor Zebend. Que assim, ele me chamava também para acompanhar ele no consultório, tudo. E ele tem um consultório. Então, assim, eu falava com ele, Zebend, eu preciso atender fulana. Era tipo uma pessoa na semana. Ele falava, não, vem aqui. Assim, ele me deu uma rede de apoio muito grande. Tanto em conhecimento, como uma ajuda mesmo, assim, de estar ali comigo, me ajudar. Aí, falei, não, vou investir no particular, que é isso que eu quero agora. Só que é o que o Rafael falou, gente, é muito complicado você investir no particular, recém-formado, porque ter paciente, a captação de paciente é muito difícil. E tem muito investimento também, né? E tem muito investimento. Tem investir em identidade visual, é investir em material, Em brindes. em brinde. Eu adoro dar brindezinho para meus pacientes. E, querendo ou não, é um investimento alto. E é o seu diferencial também, né? Nada Hoje em na dia é o seu odontologia é diferencial. barato, gente. A gente tem um investimento muito alto e você vai ver esse lucro, né? Lá na frente. Não vai ser assim, de imediato. Então, investir no particular. Só que eu atendo ainda assim, uma vez no mês, 2 vezes no mês, tento juntar todo mundo, botar numa agenda só. Isso lá em Friburgo. Aqui no Rio, eu cheguei a atender junto com uma amiga minha, Carol, que a gente se formou junto também. Só que, pra mim, aqui no Rio particular, não estavam dando. Eu não tenho conhecimento nenhum de pessoas mesmo no Rio de Janeiro. Então, pra mim, foi muito complicado manter isso aqui no Rio, na questão particular. Então, comecei a mandar currículo, assim, adoidada, pra muita gente. Entrei no CRO Classificados, mandei currículo para todos os números que estavam lá no Classificados. Aí entrei no Facebook, manda currículo para todo mundo, entra em 1 milhão de grupos no WhatsApp de emprego. E aí, esse grupo, inclusive, gente, é horrível, porque você só vê gente procurando emprego. Tipo Cara, Não assim, tem é uma muito- oportunidade. Vocês querem tirar uma dica daqui? Não adianta. Não entre nesses grupos, eles não agregam nada, efetivamente. E, gente, é desesperador você mandar 50 currículos no E dia. ninguém te chama. E ninguém te responder, ninguém te chamar. E passa 2 semanas. E nada. E você fica, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Vou fazer concurso? Vou estudar para concurso? Continuo investindo no particular? O que eu faço? E aí eu consegui um emprego lá em Friburgo, que é de onde eu vim. Só que eu moro no Rio, né? Tem isso porém. Aí eu falei, não, eu vou. Foi o primeiro lugar que consegui emprego, eu vou. Eram 3 vezes na semana. Atendia plano e ganhava porcentagem. Foi muito bom, assim. A clínica era boa de trabalhar. O dentista que trabalhava comigo lá era muito prestativo, assim. Eu tinha dúvida, eu falava com ele. Porque, gente,
recém-formado vai ter dúvida, é normal, tá? Você vai ter dificuldade em várias coisas. Você vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E o que era um diferencial também, que era muito bom, é que a recepcionista, que é a dona de lá também, ela respeitava muito o meu tempo, porque eu tinha muito medo de chegar numa clínica e ser aquela loucura de atender de meia hora. Eu acho que eu não consigo, não dá pra mim. Mas que, só um parênteses, é a É realidade, uma tá? realidade. Isso é uma realidade Atender muito do de recém-formado hoje. que Eu atende conheço, tem em consultório. bastante consultórios que Exato, você e tem que na atender de verdade é meia uma hora. realidade, não é nem questão de ser recém-formado, é uma realidade de dentista, Sim. cara. Não, Uhum. não tem atendimento bem feito que Em meia você hora? consiga Não fazer, assim, com a pressão de fazer em meia hora, ponto, acabou. Não existe. Tem casos que a gente consegue fazer Claro, em meia hora. Exato. Mas assim, é uma realidade, a gente vai bater esse papo aqui mais pra ainda. frente. Mas é uma realidade de quem atende plano, uma realidade de quem atende em clínica popular, essas POPs da vida, enfim, isso é uma realidade. Isso vale a pena ser dito. Essa de atender em meia hora, a gente fala que é ruim, mas é uma realidade. Muita gente faz isso. Sim, Tá? e é uma Muito realidade, frequente. de novo, ruim. Não deveria Exato. existir essa metodologia de atendimento na odontologia. Segue, toca claro aí. que existem, claro, você Tô falando consegue muito, fazer né? Falo muito quando engata, uma raspagem, uma profilaxia em meia Eu hora, assim, consegue, mas tem casos que você tem que fazer uma restauração MOAD em meia hora. Sim. Então, assim, e você vai ter que fazer em meia hora, senão Não, você uma vai ser amiga minha demitido, por teve que exemplo. fazer todos os dentes em, tipo assim, fazer uma bateria anterior inteira em meia hora. Não Isso é conseguiu, loucura, óbvio. é loucura. Não, Fez mais não dá. tempo. Tem como. Tem como. Então, é isso assim que era o diferencial de ela também. Ela respeitava muito o meu tempo, porque eu fui com essa cabeça, vai ser plano, vou ter que me virar nos 30, vou atender 50 mil pacientes no dia, e não foi assim, graças a Deus. Só que tem, em contrapartida, financeiramente não era muito bom pra mim, porque como eu não atendia 20 mil pacientes no dia, acabava que eu não ganhava relativamente bem, porque eu atendia pouco. E plano já não paga muito bem, né, gente? Pode falar aqui. Inclusive, eu vou até botar uma adenda aqui, antes da gente partir para a Luane. Essa questão de plano não paga muito bem. Esses dias, semana passada, eu recebi um flyerzinho de plano, né? De anúncio. Entre no nosso plano e tal, sei lá o quê. Cara, te falar, fui ver a tabela de preços, né? Tava pagando R$2,90 uma restauração. R$2,90. Imagina você ficar fazendo, você no seu consultório, tá? Seu consultório tem gastos fixos. Assim, não paga. Não paga. Você tá Não pagando... paga nem você tá passagem pra restauração chegar no paga nada. consultório, É. gente. R$2,90. Aí tinha algumas coisas assim, sei lá, um implante. Eu acho que o implante era o mais caro. Era tipo R$500 o implante. Não tem como. R$500. O custo do implante é 400 e pouco. Então, assim, não faz nem sentido se você Imagina botar isso- na ponta do lápis. Isso pro dono do consultório. Agora, pro cara que ganha porcentagem ainda em cima disso, imagina. Então, assim, agora vamos tocar pra Luane. Clara, conta um pouquinho pra gente como é que tá. Então, gente, com essa ideia da faculdade também, eu tinha uma cabeça completamente diferente. E eu acho que é isso. Eu acho que o principal de tudo, e que eu tenho trabalhado também, é realmente a gente se acalmar. Porque na faculdade eu tinha um objetivo, na faculdade eu queria fazer endo. Na minha cabeça, igual o Rafa falou, eu tinha um plano na minha cabeça. Que eu ia sair da faculdade, já ia começar minha especialização de endo. E depois eu ia fazer minha especialização de pé, de implanto, sei lá. Enfim, eu tinha várias coisas na minha cabeça. E hoje em dia eu já mudei tudo. E eu fiquei, tipo, frustrada na época. Eu fiquei, porra, não vou fazer endo. E aí, comecei a observar o que eu tava vivendo. O ciclo que eu tava. O que eu poderia... O que o Rafa falou. O que eu poderia fazer de diferente aqui. O que eu posso... Eu acho que isso é muito importante. Você ver o ciclo que você tá inserido. O que você pode promover. Eu tô num ciclo em que consome harmonização, por exemplo. Então, eu acho que faz sentido pra mim fazer a harmonização. Já dando um spoiler aí do que eu tenho gostado ultimamente. Basicamente, eu saí da faculdade já gostando muito de pério. Eu me aproximei muito no final da faculdade. E aí, eu já comecei a ficar com essa cabeça. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer e acompanhar professores incríveis na área da pério. E aí, foi quando eu me apaixonei. Hoje em dia, eu tenho a oportunidade de acompanhar um professor meu lá da faculdade. E aí, cai também nessa do networking, o quanto é importante. Hoje em dia, eu acompanho um professor meu, Bernardo Campos. E
Assim, pra mim, é o que tem mais feito a diferença, principalmente nesse início. Porque é isso, a gente bota currículo, não tem... As pessoas não chamam. E aí você fica com o seu tempo vago, e você fica tipo, cara, eu não tô fazendo nada. Sim. Eu não tô trabalhando, tá passando tempo. E aí eu tive a oportunidade de começar a acompanhar as cirurgias com ele. E aí isso foi me dando uma luz, sabe? Tipo... Tava fazendo sentido, começou a fazer sentido pra mim o que eu queria. Não, eu quero isso, eu gosto de cirurgia, eu gosto de pério, então eu vou construir a minha carreira aos poucos. Vou investir na minha especialização, vou fazer especialização de pério esse ano. E é isso. Comecei a abrir meus horizontes quando eu realmente comecei a estar junto com um professor, estar junto com os meus amigos. Eu acho que isso é muito importante, você ter um ciclo de pessoas dentistas. É muito importante você compartilhar isso. Porque às vezes a gente fica tipo, meu Deus, eu tô desesperada, eu não sei nada, eu tô tendo muita dificuldade, tá todo mundo se dando super bem, tá todo mundo fazendo tudo com facilidade. E aí quando você começa a compartilhar as coisas com um amigo seu, às vezes da faculdade, você fica tipo... Não estamos sozinhos. A gente tá desesperado junto, a gente tá passando pelas mesmas coisas juntas. Então, eu acho que isso é muito importante. Não, eu ia falar outra coisa, assim, entrando nessa questão. Cara, não se compara. Sim. Não fica se comparando a outras pessoas. Primeiro que a maioria das coisas é mentira. Não, a internet hoje em dia é... Instagram, nossa, olha onde eu estou. Estou na, sei lá onde. Nossa, cara, ela passou lá e tirou uma foto. Sim. Entendeu? Então, assim... Não se compara, cara. Deixa isso pra lá. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E aí eu acho que é muito importante isso, de você ter um ciclo, realmente, isso é importante, manter amizade com seus amigos da faculdade, porque são pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você, vão ter caminhos diferentes, mas é muito importante compartilhar essa rotina, porque é uma rotina exaustiva. Lidar com pessoas, lidar com saúde de pessoas é uma responsabilidade muito grande, pelo menos assim, eu sou uma pessoa muito emotiva, isso tava me consumindo no início, e aí, compartilhando com os meus amigos ao longo do tempo, foi me dando uma luz, me dando uma acalmada, e aí, basicamente, eu me formei, eu já tinha conseguido um lugar para trabalhar, assim que eu me formei, por uma indicação, e aí comecei a trabalhar no consultório. Só que era um dentista que ele não tinha mais pacientes. Então, basicamente, ele queria que eu fosse pra lá pra poder ajudar ele a captar pacientes. Como que eu vou captar paciente? Uma recém-formada, eu vou arranjar paciente da onde? Ele queria que eu, enfim, trabalhasse na imagem do consultório, no marketing do consultório. E aquilo ali pra mim não tava fazendo sentido. Eu ia pra lá, ficava lá o dia inteiro, não atendia, então... Assim, tava me adoecendo realmente, porque tava sendo uma cobrança e eu não tinha paciente, eu não tava ficando feliz lá. Tinha algumas coisas que eu não concordava que acontecia lá no consultório. E aí eu decidi sair. Então eu acho que também é uma outra coisa legal se falar que gente, às vezes a gente vai ter a oportunidade de trabalhar num lugar e a gente não pode ter medo de falar, olha, eu não concordo com isso aqui que você tá fazendo e eu não vou continuar. Eu não vou fazer dessa forma, me desculpa. Isso então, acontece em muitos lugares. Isso acontece muito, eu acredito que vai acontecer ainda. Com certeza. E eu acho que a gente eu acho que o mais importante é a gente levar o que a gente aprendeu, porque a gente é privilegiado de ter tido uma faculdade maravilhosa. E realmente, quando a gente conhece, assim, a gente fica, cara, eu sei as coisas. Eu tenho uma base boa e, assim... Não dá pra eu aceitar qualquer coisa só pra poder estar num lugar, entendeu? Então, comecei nesse lugar e aí não tava rolando pra mim, não tava me fazendo bem. Aí eu pedi pra sair. E, assim, tô trabalhando hoje em dia trabalho numa clínica que eu ganho porcentagem. E atendo particular. Atendo particular com uma amiga minha, em Niterói. Grills. Tem isso. Então, aí voltando pra essa parte... É o diferencial dela. Voltando pra essa parte de ver o seu ciclo, né? Que eu acho que isso que também tem me dado empolgação também pra seguir, sabe? Eu entrei aí nesse mundo de grills e tough gems, que são os piercings no dente. Mas, assim, isso foi uma coisa também construída meio que na faculdade. Na faculdade, eu já tinha uma amiga que curtia muito isso, e aí eu tava fazendo já lá. Comecei a divulgar no meu Instagram minimamente, e eu acho também muito importante a gente, durante a faculdade, começar a inserir no nosso público, porque os nossos seguidores são as pessoas que
que provavelmente vão consumir, né? Que vão ser os nossos primeiros pacientes. São as pessoas que conhecem a gente. Sim. Já começar a introduzir, gente, então, sou dentista, aqui, ó, as coisas que eu faço. E aí, desde a faculdade, eu comecei a fazer isso. E nessa de ver o meu ciclo, e aí eu vi que eu tinha pessoas para poder fazer grills, que é algo diferente. E aí eu tô investindo nisso, tô estudando sobre isso. E a harmonização também. A harmonização, na verdade, assim, eu sempre gostei muito da estética, mas eu nunca quis sair da faculdade e só me importar com estética, por exemplo. Eu sempre pensei, tipo, não posso fazer a faculdade inteira e fazer um curso aqui e acabou, mudei. Pelo menos, assim, era o meu objetivo, né? E aí eu acho que hoje em dia eu me encaixei muito na pele por causa disso, porque eu acho que a pele dá pra levar muito pra essa parte da estética e saúde, que eu acho que é muito importante. Então, é isso, basicamente. Então, assim, uma coisa que eu queria pontuar aqui, na verdade, é que como o que a gente falou no início, de ter alguém pra te apoiar e você sugar, né? Então, assim, se vocês forem parar pra pensar, todo mundo na história teve alguém. Então, Sim. o João teve a Kate, que ele falou, que foi a mentora dele no SUS. Eu tive meu pai e o Rogério, meu colega dentista, que me ajudaram exponencialmente na minha trajetória. Até aqui eu sei que é pequena, mas eles já tiveram muita ajuda. Isadora teve o amigo dela, né, em Friburgo, que ajudou muito ela, deu a oportunidade de ela trabalhar lá, enfim. E a Luane teve o Bernardo, que era um professor nosso também, que também deu a oportunidade dela acompanhar e agora tá com outros projetos aí. Então, assim, isso é uma coisa que a gente quer falar bastante, inclusive. Essa questão de, às vezes, vale a pena você investir um pouco do seu tempo, mesmo que não vai ter um retorno imediato. Porque, por exemplo, ninguém aqui ganhou nada no início, tendo esse network. A gente tá no início ainda, né? Na verdade, pelo contrário, o João estagiou, trabalhou a Bessa para conseguir essa meses confiança. lá. Já gastei muito Eu dinheiro. fiquei acompanhando, ajudando a Bessa para conseguir. Isadora também, Luane também. Então, assim, às vezes vale a pena esse retorno. Às vezes não, no é porque futuro. assim, é conhecimento, né, gente? A gente tá ali, às vezes a gente pode pensar, não, tô aqui, não tô ganhando nada, não tá fazendo sentido pra mim, mas eu tô aprendendo, eu tô compartilhando experiências com uma pessoa que sabe mais do que eu, que tem muito pra ensinar e principalmente também escolher uma pessoa que a gente admire, né? Eu acho que todo mundo aqui escolheu pessoas que a gente admirava na faculdade ou na área que a gente quer seguir E é isso, se espelhar nessa pessoa, né? Sim, Eu acho que- E tentar adquirir o máximo de conhecimento que aquela pessoa tá disposta a te dar ali. Eu acho que um ponto importante aqui, e a gente tá indo pro final já do nosso podcast, infelizmente, é o primeiro. Vai ter que ter parte 2, Vai ter que ter gente. parte 2, Vai ter 3, parte 2, 4. porque a gente não conseguiu nem falar o que a gente queria falar, na verdade. A gente só se eu acho apresentou, que a gente basicamente. pode finalizar aqui e colocar dicas de que cada um é importante e o que a gente achou desse... Fazer um resumo, Um né? resumo, eu acho que é interessante. Tem um mentor. Eu acho que a minha dica é: se conecte com o máximo de pessoas. Esse início não é fácil. Quem vender isso pra vocês, essa ilusão de que é fácil, tá mentindo, cara. Não é a realidade. Aqui tem 4 Amei. pessoas que provavelmente são muito privilegiadas. A gente não tem, assim, uma nossa realidade. A gente não tem filho pra bancar, a gente não tem uma casa pra Contas. bancar, a gente não tem Sim. conta. Então a gente pode abrir mão de algumas coisas. A gente pode fazer nosso trabalho de odontologia por tesão, por vontade, entregar o melhor. Claro, tem gente que não pode isso. Não, Tem e a gente- gente também tem o privilégio de poder investir no nosso estudo, no nosso conhecimento, graças a Deus, né? Então, assim, Sim. são coisas que realmente cada um vai ter sua realidade, Trajetória. trajetória, sua carreira. Então, assim, cara, faça diferente. E isso é uma coisa que eu queria deixar como mensagem. Bons profissionais são aqueles que se destacam naquilo que faz. Então, assim, tenham um diferencial, estudem. Vocês só vão ser valorizados a partir do momento que vocês resolverem problema que ninguém resolve. E, de novo, respeita o tempo. Respeitem o Respeite o seu tempo, tempo. por Fala, favor. Ninguém sai da faculdade se tornando famoso no Instagram. se O tornando- 01 de alguma coisa. Não, gente, Então, pelo assim, amor de Deus. Referência. Referência na Roche, sei lá, qualquer coisa que seja. Esquece isso, esquece. Você tem que ter seu tempo. Isso Não, o início isso vai vai- ser difícil, você vai suar, você vai sofrer. Você vai ganhar vai pouco. trabalhar, vai ganhar pouco, vai guardando seu dinheirinho e, cara, lá na frente dá tudo certo. A Gente, acha, eu né? quero que vocês deem dicas agora pra finalizar nosso podcast. Abram o coração, o que vocês sentem nesse momento, o que vocês acham legal, dividir. Tá com vocês a bola.
Eu acho que assim, você tem que respeitar realmente tudo que a gente falou, basicamente. Respeitar, assim, seu tempo e não ultrapassar, tipo, sua ética, tudo que você aprendeu. Realmente não se colocar em situações que você sabe que é errado, que você sabe que não é certo, é a mesma coisa. Mas assim, você vai deparar com muita coisa errada dentro de várias clínicas, mas, gente, você não pode, assim, abaixar a cabeça e falar, não, deixa pra lá, sabe? Porque A gente é tem a que se vida impor, das pessoas, né? sabe? É a vida de alguém que tá ali, é a saúde de alguém que tá ali. Então, assim, é difícil, é difícil. Eu acho que o que eu posso dar de dica aí é tentar também ter um foco, sabe? Hoje em dia, o meu foco lá na frente eu quero fazer implanto. Então, hoje em dia eu vou investir na pério, eu vou investir em cursos que vão me dar base para isso, sabe? Eu acho que investir no nosso conhecimento, eu acho que é o mais importante. É o que eu tenho sentido, assim. Eu tenho tentado fazer cursos e realmente tentar ter um objetivo. Ver o ciclo que você está inserido, o que funciona para você nesse ciclo e focar nesse objetivo final que você tem. Construção de carreira, Construção galera. de carreira, Carreira. exatamente. Nada é fácil, nada vem de graça. E nada te impede também de trocar esse objetivo. Também pode ir mudando sempre. Então, gente, queria mandar um beijo pra vocês. Queria agradecer as meninas que estão aqui com a gente nesse Muito primeiro obrigado, podcast. Isadora, Luane. Esse aqui é só o primeiro de muitos. Queria agradecer ao Rafa. Tamo junto nesse projeto. Nosso Só o começo. projetinho. Gente, fique aqui. A gente nem conseguiu explorar mais as perguntas, mas a gente vai gravar na próxima semana, provavelmente Podem próxima. ficar tranquilos que vai ter bastante conteúdo. Gente, aí pra obrigado vocês. por estarem aqui, acompanharem. É só o começo. Um beijo. Valeu, galera. Até o próximo, hein? Ficar com Deus. Beijo.